Bom dia a todos. Obrigada. Bom dia aos nossos irmãos que não são visíveis aos olhos da matéria, mas estão conosco com o mesmo objetivo. Porque seja no corpo material, seja sem ele, nós espíritos somos as ovelhas necessitadas do bom pastor. Nós precisamos de Jesus, seja no mundo material, seja quando estivermos na verdadeira vida, porque foi Ele que disse que estaria conosco até o final dos tempos. Ou seja, até que sejamos espíritos capazes de conduzir os nossos passos com determinação e com confiança em Deus. Então rogamos ao Mestre que cuide de nós agora e enquanto formos espíritos carentes de uma mão que nos conduza. Hoje estou aqui mais uma vez agradecida pela oportunidade de fazer, de falar, e o meu marido que aguente, o que mais me preenche nos últimos tempos. Porque a doutrina espírita me deu a possibilidade de reencarnar nesta própria encarnação. Às vezes penso que seria de mim se há mais ou menos 23 anos não tivesse encontrado a doutrina espírita. Que condições emocionais eu estaria hoje? Então eu agradeço muito a oportunidade de aqui retornar, de rever amigos, de conhecer pessoas e principalmente de falarmos da nossa abençoada doutrina espírita. O tema na tarefa da paz, e eu peço que todos nós prestemos muita atenção no título, que não foi ideia minha, mas sim do Espírito Emmanuel. Num dos livros da coleção Fonte Viva que eu mais tenho intimidade no sentido de gostar, que é o Palavras de Vida Eterna. É uma das obras da coleção Fonte Viva que mais toca meu coração. E nesta obra, Emmanuel, não por acaso, vai colocar 3 capítulos na sequência para falar de paz. 45, no sustento da paz. 46, na tarefa da paz. E é de lá que eu vou retirar o título da palestra, para vocês verem que não é nada original. E 47, estejamos em paz. E na leitura desses 3 capítulos, me auxiliaram para que pudesse trazer hoje essa reflexão. Aqui nós vamos pensar num ponto da paz, porque se tem um assunto inesgotável para nós, é a paz. Mas nós vamos refletir um pouco no que o material estudado pode nos ajudar no dia a dia. Porque a doutrina espírita faz sentido na nossa vida se ela puder ser utilizada no dia a dia. Então, iniciamos. O relógio despertou às 8 horas, acordando Anacleto Silva naquela manhã clara. Anacleto esticou o corpo a fim de espreguiçar-se, esticar os ossos, e como só entraria no trabalho às 9 horas, e agora eu vou dizer algo que é fundamental para nós. Antes de erguer-se, e guardem o antes de erguer-se, tomou o Evangelho de João, abriu no capítulo 14, versículo 27. Eu vos deixo a paz. Eu vos dou a minha paz. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Para Anacleto,
bastou este versículo para que ele pudesse entrar em oração, reflexão e diálogo interior. Trago resumidamente o que este versículo despertou no coração de Anacleto. E, por favor, os pontos que vou trazer, pensemos um pouco para entendermos a construção da reflexão e o que cada um de nós pode levar no nosso coração para casa. A partir desse versículo, ele começa uma oração diálogo. Alegro-me na certeza que a paz do Senhor envolve o mundo inteiro. Onde eu estiver, recolherei o amor do Cristo, que me assegura a tranquilidade em torno do caminho. Assim, desfrutarei da paz entre as criaturas. Vamos pensando no versículo e o que ele estava dizendo para si mesmo. E ele continua. O benfeitor eterno está canalizando para todas as mentes a vitória da paz. Por isso, mesmo que os homens me ofendam, verei neles meus irmãos, que o poder divino está transformando para a harmonia geral. Recolherei do céu a bênção da calma e permanecerei nos alicerces do entendimento e da retidão junto à humanidade. Louvo o Senhor que me envia a sua paz hoje e esperarei que Ele me sustente na sua paz, agora e todos os dias de minha vida. Vamos parar com a história aí. Ela está no livro Cartas e Crônicas, capítulo 19, Em Torno da Paz, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos. Então nós vamos parar um pouquinho com Anacleto, mas nós vamos voltar nele. Sempre que lemos um versículo, é muito interessante para nosso próprio entendimento buscarmos no Evangelho em que contexto está esse versículo. Então, Anacleto leu o versículo 27 do capítulo 14 do Evangelho de João. Mas por que Jesus disse isso? Em que contexto ele estava para deixar esta mensagem, que nós achamos muito linda, que nos toca o coração, mas o que Jesus desejava ensinar? Então é preciso voltarmos ao Evangelho de João, que hoje para nós os evangelhos, a própria Bíblia, está dividida em versículos, mas quando escrito, ela não foi colocada assim em versículos, em capítulos. Mas, e aqui sou eu pensando, houve uma inspiração da espiritualidade, dos espíritos superiores, tarefeiros do Cristo, auxiliando que a lição pudesse ser dividida de uma maneira mais ou menos didática. Porque a partir do momento que eu comecei a prestar atenção como que um capítulo começa e como ele encerra, normalmente ele fecha ali uma lição. E se nós lermos os evangelhos de maneira corrida, sem prestar atenção como é que ele começa, como é que ele termina, às vezes a mensagem para nós fica um pouco perdida. E este capítulo,
que foi destacado na história de Humberto de Campos, é o capítulo 14, ele contém 31 versículos. Fiquem tranquilos que eu não sei os 31 versículos, né? Porque às vezes você fala, nossa, ela vai... Não sei. Mas esses 31 versículos, eles têm um versículo que abre e um que fecha, que vai ser muito importante para que nós possamos entender, na tarefa da paz, a mensagem de Humberto de Campos e como ela casa com a mensagem de Emmanuel. Esse capítulo começa no versículo 1 assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Jesus, nesta passagem, está num diálogo com os discípulos. E ele começa o diálogo dizendo assim para os discípulos: não fiquem com os corações agitados, amedrontados, ansiosos. A primeira fala do Cristo foi: busquem a calma para me ouvir. E busquem essa calma crendo em Deus e em mim. Os discípulos seguiram a recomendação de Jesus? Não. Então, sempre que nós buscarmos uma orientação de Jesus, seja nos evangelhos, nos estudos, guardemos Jesus dizendo para o Paulo: estou te enviando uma mensagem, mas não fique com o seu coração agitado, porque senão você não me ouve. E não me ouvindo, não vai conseguir compreender o que eu tenho para te oferecer. Então ele diz aos discípulos: não fiquem agitados, amedrontados, e começa a dizer o que vai acontecer. E ele diz: ele primeiro vai explicar que há muitas moradas na casa do Pai, e ele vai dizer: eu preciso partir, mas eu voltarei, mas ficarei ausente, vou preparar um lugar para cada um de vocês. E ele vai explicando da sua ausência. Quando chega no versículo 5, Tomé vai dizer para ele: Senhor, mas como nós vamos poder te seguir se nós não sabemos o caminho? É no versículo 6 que Jesus vai trazer a lição tão conhecida de nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele continua explicando que ele vai estar ausente, mas ele vai preparar um lugar, que eles se mantenham confiantes, guardem as suas lições, ele não os abandonará. Então, primeiro ele pediu para não ficar agitado, ele explica da separação, mas ele vai dizendo: eu estarei ausente fisicamente, mas não deixarei de estar com vocês. Até que chega no versículo 15 e ele diz: se vós me amais, guardai os meus mandamentos. No 18, Jesus vai dizer: eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Seguindo o que ele pediu, não fica agitado, porque eu vou estar contigo. Mas para nós, hoje, o versículo 21 é fundamental para entender Anacleto. Porque Jesus vai dizer assim: aquele que tem e guarda os meus mandamentos, esse me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei nele. Aquele que me ama tem e guarda os meus mandamentos. Chega o 27, que é o versículo do nosso estudo de hoje. Eu vos deixo, Então, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração. Ele repete o que ele abriu a lição.
Ele abriu, não se turbe o vosso coração. E agora ele repete, porque no decorrer desse diálogo com os discípulos, o coração dos discípulos estava agitado, amedrontado. E ele ainda pede, não fiquem atemorizados, ansiosos. E o último versículo, que tem sido um esforço na minha vida, porque o dia que eu entender o último versículo, fará muito mais sentido cada vez que eu puder retornar ao mundo material. Porque ele diz assim, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço o que o Pai me mandou fazer. E aí ele diz para os discípulos, levantai-vos e vamos daqui. Jesus está dizendo isso próximo do sacrifício. E ele diz, o mundo precisa saber que eu amo o Pai, que eu amo a Deus. E tudo o que vim fazer, faço porque o Pai me mandou fazer. Se o mundo precisa saber, o que ele diz para os discípulos? Levantem. Então, os discípulos estavam na posição de receber a lição dele. E ele diz, levantai-vos, vamos daqui. Eu preciso me apresentar ainda mais para o mundo. Depois vai fazer sentido esses dois versículos para nós, o 21 e o 31. Voltemos para Anacleto. E eu pedi para vocês guardarem uma palavra. Qual foi? Oi? Erguer-se. E eu fico impressionada com a relação que é possível fazer. Humberto de Campos, quando traz essa história, ele separa, né, um versículo deste evangelho. Não é por acaso, ele não criou uma historinha. Quando ele destaca este versículo, ele coloca que Anacleto leu o evangelho antes de erguer-se da cama. Este capítulo termina com Jesus dizendo assim, levantai-vos e vamos daqui. Anacleto precisou levantar, depois do diálogo que ele teve com Jesus, porque ele lê o versículo e entra num diálogo com Cristo, diz como é que ele vai se comportar no mundo, diz que está recebendo a paz do Senhor, e agora ele tem que levantar. Ele se levanta e vai para o mundo. E Anacleto vai para o banho. E durante o banho ele ainda continua mergulhado nessas vibrações do que ele tinha lido, do que ele tinha orado, se conectado com a espiritualidade. Só que durante o banho ele faz algo que me acontece ainda muito e que às vezes eu preciso de um esforço. Eu estou em oração, entra alguma coisa da vida comum. Então eu estou ali orando e penso, eu não coloquei o feijão de molho. Não, peraí, deixa eu voltar para a oração. Situações que a gente vive em que nós estamos buscando a conexão, mas as coisas da vida material estão sempre nos puxando. Eu não estou dizendo que isso esteja errado, mas às vezes a gente se perde na própria oração. Então, Anacleto está assim, aí o que ele pensa? Hoje eu vou trabalhar com tal calça. Sai do banho, vai até o armário, abre e vai pegar a calça que ele disse que iria trabalhar. Qual é a surpresa dele? A calça estava rasgada. E provavelmente esse rasgo havia sido feito com uma faca. E Humberto de Campos tem o cuidado de registrar assim, subitamente transformado. Ele não estava na conexão com a espiritualidade? Subitamente transformado, ele tem um acesso de ira. E exige a presença da esposa aos berros.
Dona Horaciana, ao ouvir o chamado, se desloca imediatamente para o quarto, levando nos braços a filha enferma. Quando ela se apresenta, Anacleto não diz nada, simplesmente mostra a calça danificada. Ela observa e, com um olhar triste, lhe diz: que pena. Eu estou em volta com os cuidados da pneumonia da nossa pequena Sônia e os meninos estão à solta pela casa. Sem prestar atenção na fala da esposa, eu estou cuidando da pneumonia da nossa pequena Sônia. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Se ele ficar agitado, que nem diz meu filho, dá ruim. Porque ele não consegue prestar atenção, pneumonia da nossa pequena Sônia. Ele diz para ela: que pena. É apenas isso que tens a me dizer? Acaso desconheces que esta calça me custou os olhos da cara? Dona Horaciana, levando a filha nos braços, sai em silêncio. Ai, meu Deus, ela sai em silêncio. Toda vez que eu leio isso, eu fico com vergonha. Ela sai em silêncio, vai até um outro cômodo, pega uma calça muito parecida com a que o marido desejava ir trabalhar, volta, entrega para ele e sai em silêncio. Ele termina de se arrumar, já muito contrariado, vai para o café. Ao sentar-se, observa a mesa e exige a presença dela, mostrando que ali faltava o leite. E ela diz: sim, realmente, hoje não tem leite, porque eu não quis expor a nossa filha à friagem da manhã. Humberto registra que ele da seguinte maneira: Anacleto engole os palavrões que desejava dizer e termina o café contrariado. Levanta-se e finalmente vai para o trabalho. Quando ele está se dirigindo para pegar a condução, quem se aproxima? O sogro, cabeça baixa, olhar triste. Se aproxima de Anacleto, cumprimenta e pede desculpas por importuná-lo logo pela manhã. Mas explica a ele que a situação em casa está muito difícil, que ele está passando por muitas dificuldades e vem buscar o auxílio do genro, perguntando se, acaso, haveria possibilidade dele emprestar 500 cruzeiros. Anacleto olha para o sogro, ri, e podendo no sogro colocar um pouco do que ele estava sentindo, diz ao sogro: ora, ora, o senhor acaso acha que se eu tivesse 500 cruzeiros, me sujeitaria a mais um dia de trabalho? Quando ele responde assim, o sogro, a condução passa e não para. Porque como ele estava conversando com o sogro, e agora sou eu colocando aqui um pitaco na história. Aí também já é demais, né, gente? Vamos pensar. Olha quanta coisa aconteceu de manhã. O que Anacleto faz? Explode. Entre ofensas, palavras, começa a gritar, chamar o motorista de maldito, porque não parou. E antes que ele conseguisse falar tudo que ele queria, uma outra condução chega, para, ele entra, senta no banco e segue para o trabalho. Paremos mais um pouquinho na história de Anacleto. O que aconteceu com Anacleto?
O que aconteceu com alguém? Gente, a primeira atitude de Anacleto pela manhã foi uma oração. Ele leu o Evangelho, ele entrou num diálogo com o Cristo. Ele se fortaleceu logo pela manhã do alimento espiritual. O que aconteceu com Anacleto? O que pode acontecer comigo, com o Beto, com o Paulo, com a Gleides, que mesmo estando envolvidos neste ambiente de trabalho, numa casa de oração, diante de algumas dificuldades, ainda tomamos atitudes difíceis. Como é na tarefa da paz, e tarefa, se derem uma tarefa para a Gleides, é trabalho, certo? Tarefa é trabalho. Normalmente, quando nos dão uma tarefa, a gente, às vezes, isso acontece muito com filha, né? Quando a gente diz lavar uma louça, arrumar alguma coisa, normalmente essa tarefa ela não é aceita assim, com um sorriso no rosto. Né? E para nós ainda, a tarefa da paz não é aquele tipo de tarefa que a gente diz assim, ai, Senhor, que bom. É a tarefa um pouco ainda de quando éramos menores e ainda maiores, quando a gente olha para uma pia e diz, tem que lavar. Então pensemos nisso, é tarefa. O que aconteceu com Anacleto? E é muito importante que nós entremos nessa reflexão para que possamos entender as dificuldades nossas diante de um médico que ele mesmo se intitulou assim. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. É o próprio Cristo que vai dizer, eu sou o grande médico de almas. E tenho o remédio que vos pode curar. Não procure no mundo, porque o mundo não vos pode dar. Há problemas em nós que só Jesus, porque são dores espirituais. Então vamos buscar doutrina espírita agora na codificação. Porque se a história de Anacleto não fizer uma relação com as obras de Allan Kardec, dispensemos o livro de Humberto de Campos. Ele vai contar de alguém que orou, ele buscou o Evangelho e mostra um comportamento, no mínimo, surpreendente para quem durante a manhã falou da paz. Nós, pelo menos eu, ainda um espírito na condição de terceira ordem. Gente, a escala espírita é algo fundamental na nossa vida. Da questão 100 até a 113, é medicação que nós devíamos tomar. Sabe remedinho? Eu, por exemplo, sou hipertensa, preciso da medicação de manhã. Então, a escala espírita é medicação. Quando nós vamos aos espíritos de terceira ordem, os caracteres gerais, ali diz que, caracteres gerais, assim, resumidamente, dos espíritos de terceira ordem, predominância da matéria sobre o espírito. Dificilmente a gente lembra que é espírito. E as coisas da vida material mexem mais conosco do que as questões espirituais. Nesse sentido de predominância, não é de ter coisas materiais. É a própria vida material como se ela tomasse uma dimensão em que esse é o significado de nossas vidas. Mas eles vão continuar dizendo que o que predomina, quais são as características de um espírito de terceira ordem? Egoísmo, orgulho, a inveja e todas as más paixões que vêm do egoísmo. Mas aí nós vamos destacar uma característica, o orgulho. E vamos entender o que aconteceu com Anacleto. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, bem-aventurados os brandos e pacíficos.
O item que fecha esse capítulo é a cólera. E o primeiro texto, para falar da cólera, lá está assinado assim um espírito protetor, porque espírito também ele é inteligente, né, gente? Se ele coloca o nome dele lá, quando a gente chegasse no mundo espiritual, a gente ia querer falar com ele. Quero saber quem é que teve coragem de escrever esse texto. Porque como é que escreve um texto? Porque, gente, esse é o tipo de texto que a gente tem que ir tomando em doses homeopáticas. Senão a gente fala, nossa, é tudo isso mesmo. Então, nós vamos ficar só com o texto do Espírito Protetor, que é o primeiro. E ele começa desse jeito, o texto. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, muito superior aos seus irmãos, seja em espírito, seja em vantagens pessoais, seja mesmo em condições, seja mesmo em vantagens sociais, seja mesmo em vantagens pessoais. Que o menor paralelo vos irrita e aborrece, que sucede, então, entregai-vos à cólera. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois. Anacleto. Tudo bem, Senhor, que eu buscarei viver em paz com as pessoas, desde que as pessoas não me aborreçam. Desde que as pessoas façam exatamente aquilo que eu planejei. É o orgulho me colocando acima. E ainda há um fator que nos dificulta muito no orgulho. O outro tem que saber o que eu quero sem eu falar. Né, marido? Quantas vezes ele dizia no início do casamento, por que você está chateada? Nada. Mas o que você está chateada? Nada. Aí, de tanto insistir, eu falei, por que você não recolheu a roupa? Ele falou, por que você não pediu? Eu tenho que pedir para você recolher a roupa. Ele falou, se você pedir, fica mais fácil. Porque aí eu sei que eu preciso recolher a roupa. O orgulho faz com que a gente diga ao outro o que ele tem que fazer. Só que ele não sabe o que ele tem que fazer. Porque encarnados, nós não temos esse acesso tão fácil ao pensamento do outro. Anacleto, para ele estava tudo bem, desde que todo mundo no lar entendesse o que ele queria naquela manhã. Porque o orgulho, gente, é aquilo que sempre nos coloca um pouco acima do outro. E estando acima do outro, todo mundo que está abaixo só fez para me contrariar. Como é seu nome, por favor? Oi? Carlos. Gente, o Carlos fez porque ele queria me aborrecer. Imagina. O orgulhoso é assim, ele olha tanto para si que todo mundo é contra ele. Então, Anacleto estava tudo bem com Jesus, desde que todo mundo que Jesus fosse pôr no caminho dele naquele dia, não o contrariasse. Mas o texto vai mais longe, porque o Espírito Protetor vai dizer assim, o que acontece com as pessoas que... Aí ele está dizendo da crise de cólera. Entrando nessa crise de cólera, parece que estão num estágio de demência passageira. O colérico, ele perde a razão e parece que ele está tendo uma crise de demência. Porque ele é capaz de fazer coisas impressionantes naquele momento em que o orgulho... E aí ele diz, isso acontece porque é a situação do orgulho ferido. E o que é o orgulho ferido? Para a gente poder fazer uma analogia. Imagine que eu tenho uma ferida muito grande, que está infeccionada. Né? A infecção é possível ver pelo pus que está assim, muito evidente. Essa ferida é enorme, mas eu não cuido dela. Ela está aqui, eu não cuido. Só que também ninguém pode esbarrar nela.
E sem querer a Gleides, ou até com a intenção, ela bate na minha ferida. Gente, isso dói muito. E normalmente a gente sai fora de si. Mas eu vou dizer que quem me deixou assim? A Gleides. E não foi ela. É a ferida que eu não cuido. É isso que ele está dizendo. O orgulho, a crise de cólera é o orgulho ferido. É aquela chaga que está em nós pedindo, cuida de mim. E cuidar de uma ferida não significa que ela vai sarar imediatamente. Mas a infecção precisa ser controlada. E aí ele vai colocar, o orgulho ferido faz com que a pessoa entre nessa crise de demência passageira. E ele diz, e por quê? Por que quando alguém está numa crise assim, não adianta dar conselho, não adianta conversar? Por que não pode? Não adianta. Porque ela não pode ser contrariada. O orgulhoso que virou uma chaga, uma doença, uma ferida exposta, ele não pode ser contrariado. Então não adianta dizer, olha, não. Por quê? Eu não admito a chaga. Se eu não admito, quem é você para dizer que eu estou com um problema? É simples, é só você não mexer no meu problema. Mas nós convivemos juntas. Então pode ser que em algum momento ela esbarre no meu problema. Esbarrou, complicou. Pensa que o texto acabou? E ele vai dizer, passando a crise, ou se durante ela o colérico pudesse se olhar a sangue frio, teria medo de si mesmo. Gente, se numa hora de nervosinho, nós pudéssemos sair de nós e olhar o que a gente está fazendo. Porque a gente não consegue perceber. Então ele diz, se nós pudéssemos, ele diz, teria medo de si mesmo. Ou perceberia o papel ridículo. Está escrito ridículo mesmo na tradução, não sou eu que estou pondo, não. E que muitas vezes, na verdade, é digno de piedade. Talvez nós pensemos na dona Horaciana assim, que coitada. Não, ela olha para o marido e pensa, que pena, você ainda é assim. Então, muitas vezes o colérico, ele fala, está vendo como todo mundo tem medo de mim? Não, a pessoa olha e fala, nossa, não adianta nem falar. Não adianta a Gleides falar, Rosana, olha a ferida. Porque eu já falei muitas vezes, ela não presta, então deixa. Então, nesse texto, ele vai dizer que o colérico não consegue enxergar, porque se pudesse enxergar a crise, perceberia, quando, na maioria das vezes, é um papel que traz vergonha. E é interessante porque aí ele vai trazer uma parte que para nós é muito difícil de entender. Que ele vai falar, se nós percebêssemos que a cólera não resolve nada, e quem de nós vai aceitar isso? Mas só me atenderam quando eu aumentei o tom. Enquanto eu estava falando tranquila, ninguém fazia o que eu estava dizendo. Ele vai dizer, isso não resolve nada para o espírito. Eu até posso resolver um problema de ordem material. Mas esse problema de ordem material era uma das situações que estaria na minha encarnação para que eu percebesse e começasse a diminuir o meu orgulho e começasse a trabalhar. Aí retorno ao mundo espiritual e vejo que quando a situação pede de mim controle, eu ainda não sou capaz de controlar. E sempre quando a gente acha que resolver um problema é dar uma crise para mostrar que é assim que resolve, nós estimulamos no outro a só atender quando tem crise. Então tem funcionário público, gente, que ele só faz alguém rodar a baiana. Enquanto a pessoa não roda a baiana, ele fica tranquilo, porque ele vai acostumando que precisa disto para poder funcionar.
E ele diz: e muitas vezes não resolve nada e machucamos aqueles que caminham próximo de nós. E quantas vezes podemos trazer machucados na encarnação de uma pessoa, que naquela encarnação ela não dá conta de melhorar ou de corrigir por causa de crises de cólera do outro. Só que espírito, que já está num grau um pouquinho acima do nosso, ele puxa a orelha, mas depois ele fala: vem cá, senta no meu colo que tem jeito. Porque ele termina o texto dizendo que a cólera não tira as qualidades que nós já possuímos. Ela não tira as nossas qualidades. Não pode tirar as qualidades de Anacleto. Pai, trabalhador, responsável por uma família. Às vezes, gente, fora da crise de cólera, é um ótimo marido. O problema é quando entra na crise de cólera. Então diz, não tira as qualidades que já se possui. Mas, na crise de cólera, ela nos impede de fazer o bem e nos leva a fazer muito mal. Então vamos entender ainda melhor por que tem uma relação com a paz e com Anacleto. Porque ele mesmo vai fazer essa reflexão, gente. Sentado no ônibus, no banco do ônibus, indo para o trabalho, os mais jovens não vão entender, mas aqueles que estão assim comigo, que já usaram muito orelhão, vão entender. Caiu a ficha de Anacleto. E eu gosto muito disso em Jesus, e tem hora que eu não gosto. Jesus é assim. Vai, Rosana, faz. Livre-arbítrio. Aí depois assim, ele faz assim: oi, eu sempre estive aqui. Aí você olha e fala: é... Que é o que acontece no livro Jesus no Lar, que eu gosto muito. Os discípulos estão lá, não. Aí Jesus faz assim: posso falar? Aí é como se ele dissesse assim: ai meu Deus, ele estava aqui o tempo todo. Então Anacleto senta. O que o espírito protetor falou? Passando a crise de demência, né? Aquela crise de demência, quando a pessoa vai se analisar a sangue frio, o que aconteceu com ele? Ele ficou envergonhado. E rapidamente, por isso que eu falei que Jesus aparece na nossa frente, rapidamente, sabe o que veio à cabeça dele? Capítulo 14, versículo 27, que ele tinha lido. E quando ele leu, ele disse a Jesus assim: Senhor, como eu sei que é o Senhor que está transmitindo a paz para todo mundo, mesmo que os irmãos mesmo que as pessoas me ofendam, eu vou ver eles, meus irmãos. Recolha a tua paz, buscarei viver o entendimento com as pessoas. Ele que disse tudo isso, não foi Jesus que disse para ele. E aí ele vai pensando em cada atitude que ele teve de manhã. E nós podemos dizer: ah, mas é bonito os filhos terem rasgado a calça? Claro que não. Versículo 21 do Evangelho. Aquele que tem e guarda o meu mandamento, este me ama. E será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei nele. Anacleto perdeu a primeira oportunidade do dia. Se o que ele tinha lido, ele leu, mas ele ainda não guardou. E como ele ainda não guardou, ele não pôde usar, porque a manifestação não seria dele, é de Jesus, porque a lição é do Cristo. O que Jesus disse? Aquele que guarda, aquele que tem e guarda, eu me manifesto nele. Primeira oportunidade da manifestação ele perdeu. Porque diante de uma atitude gravíssima que os filhos cometeram, ele não usou o seu papel de pai, educá-los. Muito pelo contrário, ele deu uma aula. Mesmo quando a gente está errado, é só a gente ter uma crise, porque os filhos estavam errados, mas eles não foram educados que estavam errados.
Eles viram o pai tendo uma crise. Então, assim, olha, quando alguém tocar na minha ferida, eu já sei o que eu tenho que fazer. É chutar o pau da barraca mesmo. Ele perdeu a oportunidade de mostrar para os filhos o dano material. O que eles fizeram não era uma brincadeira. As consequências daquilo que é feito. Quando eu trabalhava com as crianças, tinha um livro que durante toda a história do livro ensinava para as crianças assim, e eu não me recordo o nome do livro. Todo ato gera uma consequência. Não é só consequência negativa, gente. É consequência positiva também. E eu sempre gostava de usar este livro para o decorrer do ano. Então, quando alguma criança voltava do intervalo e fazia assim, a tia não me deixou brincar, né? Falava, mas por quê? Não sei, foi a tia. Eu falava, não. E a classe é como se vai virando assim um mantra, né? Eles diziam, e os pequenininhos, é lindo ver isso, eles diziam assim, todo ato gera uma consequência. O que você fez para ficar sem brincar? Então, os filhos precisavam aprender ali que eles tiveram um ato. Esse ato gera uma consequência. Mas Anacleto só ensinaria isto se o coração dele não estivesse agitado, amedrontado. Não se turbe o vosso coração. Perdeu a primeira oportunidade. Segunda, hoje essa história pode não fazer muito sentido, porque a gente compra o leite e fica para o mês todo. Mas buscando a época que o livro foi escrito, leite se comprava diariamente. Em nenhum momento o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois. Ele parou para pensar. Provavelmente Horaciana não dormiu à noite para que eu pudesse dormir, para sair para o trabalho. Ela passou a noite cuidando de nossa filha. Eu podia ter levantado mais cedo e comprado leite. Mas o orgulho não faz isso. Mais uma vez ele perdeu a oportunidade do evangelho se manifestar nele, se colocando à disposição para auxiliar. Quando o sogro o procura, ele diz na oração com Jesus, eu buscarei o entendimento com as pessoas. Terceira oportunidade que ele teve. Quando o sogro o procurou, ele, no orgulho, pisou em alguém que estava numa condição inferior a dele. E em O Livro dos Espíritos, na introdução, um dos textos, que agora eu não me lembro qual é o número do texto, Kardec vai escrever que o forte tem a obrigação de cuidar do mais fraco. E toda vez que ele não o faz, ele viola uma lei de Deus. Ele tinha obrigação de emprestar os 500 cruzeiros? Não. Mas se eu procurar a Gleides, pedindo a ela um dinheiro emprestado, Jesus se manifestando nela. Porque paz, gente, não é ausência de situações. Paz é tarefa. É como nós vamos nos comportar na situação. Ela teria várias opções. Rosana, não tenho dinheiro para te emprestar. Rosana, eu tenho, digamos que fosse 500 cruzeiros, 500 reais. Eu tenho 100 reais para te emprestar. E nós podemos pensar, isso não resolve nada, já ajuda. Se ela pode me emprestar 100, eu não preciso mais de 500, agora eu preciso de 400. Vamos para o Anacleto. Ele podia dizer ao sogro, não tenho. Entra, toma um café com a sua filha, esfria a cabeça. Nós vamos tentar encontrar um caminho. Ou, eu tenho 100 cruzeiros. Ou, estou indo para o trabalho, agora não dá para a gente conversar, me procure num outro momento. Seria Jesus se manifestando nele. Porque alguém que já estava no chão, ele humilhou para que permanecesse ainda mais. E quem vai dizer tudo isso, gente, é o próprio Anacleto, ao final do texto. E ele vai dizer, e eu, que orei ao Senhor,
rogando a paz. Ele não pediu para Jesus, no final, louvo o Senhor que me dá a sua paz hoje. Então Jesus enviou para tudo aquilo que ele ia precisar viver naquela manhã. E ele coloca ainda, e eu que disse que viveria em paz com a humanidade, não fui capaz de praticar a paz dentro do próprio lar. Como a gente roga a paz no mundo e está certo. Mas será que as pequenas guerras que acontecem dentro do meu lar não são provocadas por mim mesma, que oro pela paz do mundo? Jesus não espera que resolvamos o problema do mundo. Ele pede que cuidemos de nós para ajudar o mundo. Porque tem um dos ditados populares que eu mais gosto: o pouco com Deus é muito. E isso é para nos sentirmos mal? Não, porque a doutrina espírita não veio com esse objetivo. Diante da situação de Anacleto, qual é a lição para nós? O último versículo. Jesus espera que cada um de nós ore, que o Carlos ore, mas que depois ele levante e vá para o mundo, no esforço de viver o que ele orou em si, refletindo para os outros. É levantai-vos e vamos daqui. Todas as vezes em que orarmos pedindo paz, lembremos de Jesus dizendo: levantem, porque eu quero que o mundo me conheça. E para que o mundo me conheça, sabendo que o que eu faço é o que o Pai me mandou fazer. Então nós viveremos situações em nossa vida dizendo: vá e me dê a oportunidade de me manifestar em você. E melhor ainda vai ser o dia que a paz se manifestar no Paulo, e não a pessoa diga para o Paulo: nossa, Paulo, que atitude linda em você. Mas sim ela possa dizer no Paulo: Deus te abençoe por ter te colocado no meu caminho. Porque é sempre Deus primeiro, para que nós possamos estar depois. Mas há uma promessa que nós não devemos fazer para nós mesmos. É eu ter alguma dificuldade com o marido hoje e falar: nunca mais isso vai acontecer. Ele vai ver, nunca mais. Nunca mais, é muita coisa. Então eu gosto muito de uma lição do AA. Só por hoje. E para nós é mais ou menos assim: só por agora. Então, quando começamos um dia só por hoje eu vou me esforçar para que as situações que me aconteçam no dia, eu me lembre de Jesus e busque ofertar a paz que é dele e que ele me deu. Só por hoje, no meu trabalho, eu vou me esforçar para viver melhor com aquele outro funcionário que eu não sinto simpatia. Só por hoje, dentro de casa, eu vou buscar evitar a discussão. Só por hoje, ou só por esse domingo, no almoço em família, não será de mim que vai partir uma situação desagradável. Para nós é só por hoje. No exercício de que nesse hoje eu posso, no decorrer do dia, cair. A lição também vem de Jesus carregando a própria cruz. Ele caiu, mas se ergueu e continuou, porque era preciso que o mundo soubesse o quanto ele ama o Pai. Não tenhamos vergonha de cair. Tudo que Jesus precisava nos deixar como lição, ele deixou. Ele caiu, mas não teve a vergonha de levantar. Então, se há algo que eu fiz,
que me distanciou do Evangelho, que eu não tenha vergonha de dizer: Jesus, mais uma vez, mas como o Senhor é o médico, trata de mim, que sou o seu paciente. E no capítulo 47 dessas 3 obras que eu comentei, tem uma frase, e este capítulo 47, gente, Emmanuel, que não dá tempo, ele faz uma relação que a gente consegue ir lá no capítulo do livro Cartas e Crônicas, e todas as indicações que ele traz são as situações que Anacleto também viveu. E ele encerra este capítulo dizendo: em qualquer situação que viver, em qualquer uma, em qualquer dificuldade, mantenha a paz, porque a paz é o sustento, é a segurança para a vida. Quantas vezes, se tivéssemos controlado uma palavra, controlado uma atitude, situações poderiam ter sido diferentes. E não buscando santidade, porque estamos longe ainda disto, mas buscando ser cristãos. Não nos enganemos, as dificuldades no mundo ainda permanecerão enquanto a paz não estiver em nós, de dentro para fora. Mas que nós possamos, ao final da jornada, poder retornar ao mundo espiritual dizendo: Senhor, no mundo eu tive aflições, eu tive dores, eu tive quedas, eu tive ferida inflamada, eu caí, mas tive bom ânimo. Porque embora em mim ainda não reflita o seu Evangelho, ele é a busca da minha vida. Até que um dia, Senhor, ele possa refletir a tal ponto que eu também seja capaz de dar a paz ao mundo. Anacleto é uma lição para o nosso dia a dia. Não tenhamos vergonha das pequenas crises coléricas que ainda temos, mas tenhamos o empenho de ter e guardar o Evangelho em nossos corações, para que Jesus se manifeste em nós. Que a paz do Cristo esteja conosco e não nos esqueçamos, há coisas que o mundo não pode nos dar, só o nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada pela oportunidade de aqui retornar. Que a paz do Cristo seja conosco.